Hoje iremos falar sobre Marie Curie, pela Universidade Federal do Amazonas, pela disciplina de História, Filosofias da Ciência. As discentes são Malena Albuquerque Oliveira, Mirlane Maria Moura Matos, Larissa Leslie do Nascimento Costa e Rociclete da Costa Batista. Ministrado pela professora Elisandra Rego de Vasconcelos. Então, para começar a falar e defender nosso trabalho, destacamos que, no resumo, a radioatividade foi descoberta em 1896 por Henri Becquerel, tendo como grande parceria nos estudos o Pierre Curie e sua esposa Marie Curie, responsável pelas descobertas dos elementos radioativos como o dório, pólio e rádio. E vamos falar muito neles. Sua contribuição é apresentada com resultados dos elementos, no qual, sabendo-se que a radiação do urânio seria um processo natural para que os elementos pudessem emitir radiação do mesmo tipo. Então, este trabalho visa levantar dados históricos a respeito do processo da descoberta desses elementos de importância e relevância para as ciências. E no trabalho vamos destacar os dois temas, que na primeira será a vida de Marie Curie e a segunda a existência da radioatividade natural. Que, na nossa introdução, no final de 1895, descobriu a existência de um novo tipo de raio, coisas que propagam em uma linha reta como a luz. Aqui deu um nome utilizando as incógnitas das álgebras, por conhecer sua natureza. Não se tratava de uma luz de ser invisível e atravessar grandes espessuras de madeiras ou papel. Não era igual a raios catódicos, não sofria desvio como um ímã e tinha como penetração muito superior, nem raios ultravioletas ou infravermelhos, pelo seu poder de penetração, por se tratar de um fenômeno que não havia sido previsto teoricamente e nem compreendido com bases nas teorias da época. A descoberta de que se existia uma radiação. E que radiação estranha era essa, que devia estar presente nos laboratórios de física e não havia sido notado antes a procura de outras radiações desconhecidas, que poderia ser igualmente presente, serem, dito assim, percebidas de outros processos de emissão de raios-x. Então agora faremos um breve histórico sobre a vida de Marie Curie. Nasceu em Varsóvia, na Polônia, no dia 7 de novembro de 1867, era filha de pais professores e ficou órfã de mãe aos 10 anos por conta da tuberculose. Vale ressaltar que na época a Polônia ainda fazia parte da Rússia e o governo russo impunhava restrições aos poloneses que tentavam uma revolta. Então, seu pai acaba perdendo o emprego por falar abertamente que era a favor da independência da Polônia. Mary teve dificuldades para estudar, pois além de as mulheres não serem admitidas nas universidades da Polônia, havia ainda as dificuldades financeiras que enfrentava. Apesar disso, recebeu educação notável em diferentes línguas, ciência e matemática, assim como no ensino de literatura, história e língua polonesa, que era proibida para o ensino pelo governo russo. Influenciada por seu pai, após concluir o que chamamos hoje de ensino médio, seguiu seus estudos primeiramente em uma universidade clandestina na Polônia. Depois, continuou de forma autônoma. Com 17 anos, Mary começa a trabalhar de governanta e professora para pagar os estudos da irmã mais velha, que veio se formar em medicina. Após isso, sua irmã lhe ajudou a realizar seu sonho de estudar na Sorbonne. Então, em 1891, aos 23 anos, foi aceita na universidade, onde graduou-se em Física e Matemática. Em 1894, conhece Pierre Curie, que era um renomado cientista francês, chefe do laboratório da Escola Municipal de Física e Química Industrial. A afinidade entre eles foi muito forte e em pouco tempo trocavam cartas científicas e pessoais. Assim, Mary não só transferiu suas pesquisas para o laboratório de Pierre, como também passou a morar em seu apartamento e no ano seguinte, em 26 de julho de 1895, formalizaram a união. Nesse ponto a gente entra numa parte bem importante da vida dela, que foi em 1903, quando ela e Pierre, seu marido,
recebe o Prêmio Nobel de Física pelas descobertas feitas no campo das radiações. Então, no mesmo ano, ela se forma como doutora em ciências. Em 1906, Pierre morre vítima de um atropelamento. Após meses de reclusão, Mary retornou às atividades de docência na escola de Sèvres e assumiu o lugar de Pierre, tornando-se então a primeira mulher a lecionar na referida universidade. Em 1911, recebe seu segundo prêmio Nobel, dessa vez em Química, pelas pesquisas sobre as propriedades químicas do polônio e do rádio. Durante a Primeira Guerra Mundial, atuou no atendimento aos soldados feridos, realizando radiografias com equipamentos montados em veículos, ambulâncias radiológicas denominadas na época de Petite Cures. Embora não fosse médica, treinou inúmeros técnicos e enfermeiros para trabalharem com os equipamentos de. Posteriormente, dedicou-se à divulgação da curioterapia, que consistia no uso de isótopos radioativos para o tratamento de câncer. Em 1919, cria o Instituto do Rádio em Paris. A partir de dezembro de 1933, começou a apresentar um quadro de provável colecistite, que foi diagnosticado radiologicamente. A saúde de Mary começou a se deteriorar mais rapidamente. Da doença, Mary não se preocupava com a morte em si, mas sim com o futuro do Instituto do Rádio, em função do pouco tempo que lhe restava. Então, em 4 de julho de 1934, aos 66 anos de idade, Mary Curie falece vítima de anemia perniciosa plasmática, acompanhado de um quadro febril de rápida evolução. Acredita-se que o quadro hematológico tenha sido uma manifestação secundária da leucemia induzida por radiação. Bom, olá, boa noite a todos. Meu nome é Malena e eu vou falar aqui um pouco sobre, continuando o que a Larissa já falou, vou falar um pouco sobre as pesquisas de Marie Curie, vou falar também sobre os filmes e algumas das dificuldades que ela teve naquela época, como cientista, como mulher, como pesquisadora, né? Claro que uma das grandes contribuições de Marie Curie para a ciência foi a descoberta da radioatividade, né? Ela foi uma descoberta que ajudou extremamente, até hoje é muito importante para a ciência, né? Vocês aí que fazem raio-x, com certeza foi porque Marie Curie conseguiu descobrir e explicar esse fenômeno que é a radioatividade. E essa descoberta da radioatividade, claro que no primeiro Nobel dela de Física, que ela ganhou foi em trio, né? Foi com Henri Becquerel, com o seu marido, né, Pierre Curie, e eles conseguiram ali os três, né, o Prêmio Nobel de Física, que foi porque foi por conta da descoberta da radioatividade. Ele já estava ali, Henri Becquerel, ele já pesquisava sobre os minérios de urânio, mas quando eles se conheceram e começaram a estudar juntos, o casal teve ali uma grande contribuição para explicar esse fenômeno, né, que era o fenômeno da radioatividade. Então, Marie Curie também teve uma grande influência. E quando ela ganhou esse primeiro Nobel de Física, ela foi assim uma das primeiras mulheres, né, a ganhar um prêmio Nobel. Então, com certeza foi um impacto na sociedade, né? E a gente ali já começa a descobrir e as pessoas começam já né? Nossa, Marie Curie, Madame Curie, como ela era conhecida. E uma outra pesquisa dela muito importante para a ciência foi a descoberta de 2 elementos químicos, né? Que foi o polônio e o rádio. Já nessa pesquisa do polônio e do rádio, foi sozinha. Ela não teve ajuda nem do seu marido e nem de Henri Becquerel, né? E o que também acarretou para ela um prêmio Nobel em Química. E aí ela já tinha 2 prêmios Nobel, tanto um de Física e um de Química. E ela começou a ser a primeira pessoa, né? Uma das primeiras pessoas a ter 2 prêmios
Nobel, né? E isso aí em um período de tempo muito curto, né? Porque em 1903 ela ganhou de física e em 1911, 1910, 1911 ela ganhou o de química. A outra contribuição também que teve para Marie Curie, além de muita outra contribuição, foi também a explicação desse fenômeno que é a radiação. A radiação, hoje em dia, a gente sabe que se a pessoa for exposta a uma radiação muito intensa por um longo período de tempo, ela vai levar muitas sequelas, né? Ela mata as células. A radiação, ela mata as células. Então, hoje em dia a gente sabe disso, mas naquela época não se sabia, né? E não se sabia especificamente isso. Tanto é que Marie Curie morreu muito nova, com 66 anos, na minha opinião é nova, e ela assim, todos os seus materiais de estudo, até mesmo as suas receitas que ela tinha em casa, são extremamente tóxicos, né, radioativos. Então, até hoje, assim, é até difícil de se pesquisar. Nas pesquisas que a gente fez, na minha pesquisa, a gente vê que até o túmulo dela, é com chumbo ali para não emitir nenhuma radiação. Então, infelizmente, né, ela assim, se doou totalmente à ciência, né? Ela morreu, né, ali, mas por conta da sua pesquisa, mas ela mostrou ali verdadeiramente o quão ela era doada, né? Ela se doava mesmo para a ciência. Outra questão também que a gente vai falar é um pouco também sobre o machismo, que era muito forte naquela época. Então, o machismo foi ali uma das grandes dificuldades para Marie Curie naquela época, né? Ela ser reconhecida, ela entrar, por exemplo, para a Academia de Ciências na Suíça, ou foi na Suécia. Então, isso foi uma das grandes dificuldades para ela naquela época. Mas a gente vê que a insistência dela, né, mesmo em estar ali presente, em fazer mesmo, e também ser reconhecida, foi um dos seus grandes legados, que foi, além de todas as suas pesquisas, sua persistência, né, mesmo sendo mulher, né, não podendo entrar na universidade, ela mesmo assim não desistiu. A gente também colocou no nosso trabalho aqui 2 filmes muito legais, né, que vai falar sobre Marie Curie. Um dos primeiros filmes que eu quero falar é Radioativo. Ele, inclusive, está no Netflix. É um filme muito bom, vai falar sobre a história dela. Claro que ele não segue, assim, né, totalmente a história de Marie Curie. Porém, né, ele é um filme bastante relevante, vai falar sobre as suas descobertas, suas pesquisas, né, as suas dificuldades como mulher naquela época. Então é um filme muito legal, está disponível no Netflix ainda. Então eu super indico. Outro filme também, que se chama Marie Curie, o nome do filme, na verdade, é um documentário bibliográfico. É um filme mais antigo, de 1950, alguma coisa assim. Ele é preto e branco. Mas é um filme bastante legal também de assistir. Eu assisti a metade, mas é muito bom falar bastante sobre a vida dela, sobre os trabalhos dela, como é que depois da morte do seu marido, como que tudo ocorreu. Inclusive, esse filme, Marie Curie, foi indicado ao Oscar, né? Então, é um filme muito legal também de assistir. A gente faz essa indicação aí de filmes. Falando também um pouco mais sobre o legado da Marie Curie, a gente tem aí, claro, algumas universidades que levam o nome dela e do marido. A gente tem também um elemento químico que se chama cúrio, e é justamente a Curie, né, o nome dela e do marido, né? Então, claro que esse aqui é um pequeno exemplo que eu estou dando aqui do legado de Marie Curie, que na verdade ela teve vários legados. O grande legado dela, com certeza, foi a sua persistência. Além das suas pesquisas, no meu ver, foi a sua persistência, né? Mesmo sendo mulher,
mesmo tendo toda a dificuldade que ela passou naquela época, ser viúva, e mesmo assim ela continuou ainda estudando, sendo cientista, foi professora, né? Então ela conseguiu ali ultrapassar os limites das dificuldades que eram naquela época. Então esse é o nosso trabalho sobre Marie Curie, né? E eu espero que vocês tenham gostado. A gente colocou nossas referências aqui, a gente tirou, né, nossas pesquisas. E é sobre isso. E muito obrigada e boa noite.